falar um pouco sobre tempos verbais. A gente vai falar sobre o tempo perfeito. Vocês estão vendo uma imagem do Daily News sobre o War on Terror. Esse texto, esse título foi, vamos dizer assim, ganhou fama depois de 2001, do ataque das Torres Gêmeas. Tá? A guerra ao terror já existia, porém ela ficou mais forte e popular depois do ataque às Torres Gêmeas. Vamos à aula. Tempos verbais, e vamos falar dentro de tempos verbais do tempo perfeito. Vamos ver o que é o perfeito. Quando a gente fala de perfeito, a gente está falando do uso do have como verbo auxiliar. O detalhe é, toda vez que vocês verem o have como verbo auxiliar, ele está tratando do tempo perfeito. Se no passado, no presente ou no futuro, não importa. Ok? Então, ele trabalha em quais formas? Ele trabalha na forma interrogativa, negativa e afirmativa. A tradução do verbo, todo mundo sabe, o verbo ter, ok? E ele pode aparecer escrito como? Ele pode aparecer escrito como have, has para o presente, had para o passado, ou o infinitivo have quando for usado no futuro, e aí a gente vai ter o auxiliar will. E a gente já falou sobre o comportamento do auxiliar will. O detalhe é, o auxiliar do perfeito só é antecedido por will. Não tem outro auxiliar que possa anteceder, vamos dizer assim, sem seus verbos modais, não há outro auxiliar, fora o will, que possa anteceder o perfeito, tá ok? Então, por exemplo, eu não posso ter a exemplo, se eu disser I am doing it. Eu não posso dizer I am, have done, tá ok? Em si eu posso ter have e depois o be, mas o be, para fazer contínuos antes do ter como auxiliar de perfeito, eu não posso. Tá? Só posso usar o verbo will ou os verbos modais. Vamos para a próxima. Aqui na estrutura do perfeito, nós vamos dar uma olhada sobre a forma afirmativa. Eu sempre bato nessa tecla sobre estrutura, gente. Por quê? Se a gente aprender como funciona essa estrutura aqui, a gente vai aprender a reconhecer qualquer tempo verbal. Vocês vão ver que em qualquer uma, sendo contínuos, perfeito ou simples, vocês vão ter essa estrutura de ter o sujeito, o verbo auxiliar, o verbo principal com algum comportamento, aqui é o comportamento do caso perfeito, e aí depois vem o restante, complemento, predicado, objeto, tanto faz. Notem o seguinte, que no caso do perfeito, o comportamento do verbo que segue é ele para o passado particípio. Se fosse no português, a gente diria ado, edo e ido, ok? Andado, partido, escapado e por aí vai. Vamos ver alguns exemplos aqui para a nossa aula. I will have changed it by them. Eu terei mudado isto até então. She had worked here when the founder was still alive. Eu botei no passado de propósito para vocês darem uma olhada, que eu estou afirmando aqui nessa forma, que ela tinha trabalhado aqui na época quando, ou seja, outra ação está ocorrendo no mesmo tempo, e essa ação é o fundador estava vivo. Ok? You have called him for help. You have called him for help. O verbo irregular no particípio fica igual, tá ok? Ele segue a regra do ED. Então, you have called him for help. Vamos para a próxima. A estrutura agora para a forma negativa. Na forma negativa a gente tem o mesmo sujeito, o mesmo have, só que agora a gente tem essa partícula not, que é a partícula de negação para verbo. O restante fica tudo igual. Vamos dar uma olhada. I haven't worked here today. Eu não tinha trabalhado hoje aqui. She has not had a second chance. Ou, nesse caso, he hasn't called her for help. Na próxima vamos ver a interrogativa.
Aqui é a forma interrogativa. Nós temos sujeito, de novo, verbo, o passado particípio dele e o predicado. Só que olha o detalhe agora. Agora, o verbo auxiliar que estaria aqui, ele passa para antes do sujeito para a gente fazer a interrogativa. Então, have you worked? Ou has she had? Ou has he called? Os exemplos são similares. Vamos dar uma olhada agora na forma interrogativa negativa. Aqui nessa forma interrogativa negativa, nós temos o have, ok? Mais o sujeito. E olha onde está vindo o not. O not está vindo depois do sujeito. Por que isso? Porque se ele não tiver contraído, como é o caso aqui nesses 3 exemplos, se ele não tiver contraído, o not não acompanha o have, tá ok? Isso já caiu em questão de prova, da EPICAR, inclusive. Mas se nós temos o sujeito, depois nós temos o not, a partícula not, porque o have não está contraído. Nos exemplos aqui eu tenho have you not, ou hasn't she, ou ainda hasn't he, ok? Vamos para a próxima. E como é que funciona esse tempo perfeito? Bom, esse tempo perfeito, ele faz o seguinte, ele começa de um ponto tal e ele avança, mas ele morre antes do ponto de referência. Se o ponto de referência for o passado, então aqui eu vou chamar de past perfect. Agora, se ele começar em um ponto e terminar no presente, aí eu chamo ele de present perfect. E se ocorrer dele começar em algum outro tempo e terminar antes de um ponto no futuro, aí eu chamo ele de future. Ok? Então, normalmente, no passado, ele está relacionado a uma ação no passado simples, que está ocorrendo aqui. Então, é uma ação que ocorreu mais ou menos na mesma época, mas ao findar aquela ação principal, a ação de referência, ele também finda. A mesma coisa do present perfect, ele ocorreu num passado próximo e findou antes do presente, ou ele tem influência sobre esse presente. Ok? Mas, assim, o principal vocês notarem é que o auxiliar é o have. Toda vez que eu tiver have como auxiliar, o próximo verbo vem no passado particípio, tá ok? Não podemos esquecer essa parte. Muito obrigado e até a próxima aula.